Ministério Público Federal, termo de declaração número 41. No dia 12 de maio de 2017, às 15 horas e 48 minutos, na sede da Procuradoria da República de Mato Grosso, estando presente a Procuradora da República Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, portaria PGR-MPF 193, de 7 de março de 2017, compareceu o senhor Silval da Cunha Barbosa, brasileiro, casado, empresário, ex-governador do estado de Mato Grosso, gestão 2011-2014, nascido em 26 de 4 de 1961, natural de Borrazópolis, Paraná, filho de Joana da Cunha Barbosa e Antônio da Cunha Barbosa, portador do registro geral número 2020025 SSPPR, inscrito no cadastro de pessoa física sobre o número 335.903.119.91, grau de instrução superior completo, residente na Avenida Brasília, número 235, apartamento 1901, bairro Jardim das Américas, Cuiabá, MT, CEP 78045020, acompanhado por seu advogado Délio Lins e Silva Júnior, escrito na OAB DF número 16649, no interesse e com fundamento na notícia de fato número 10000010999-2016-15, em trâmite perante a Procuradoria-Geral da República para prestar declaração referente ao anexo 41. Outros bancos que serviram ao sistema Banco Rural, que aos anos de 2005 e 2006, o secretário da Sinfra, secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, do governo Blairo Maggi, era Luiz Antônio Pagô, que Pagô era um secretário muito dinâmico, vez que ele geria a Sinfra com muita autonomia, tendo em vista a confiança que Pagô tinha com o governador na época dos fatos Blairo Maggi, que a relação de confiança existente entre Blairo Maggi e Pagô era antiga, tendo em vista que antes de ser secretário da Sinfra no governo Blairo Maggi, Luiz Antônio Pagô já trabalhava nas empresas da família Maggi, tendo conhecimento, o declarante, que Pagô começou a trabalhar com o pai de Blairo Maggi, André Antônio Maggi, continuando com Blairo nas empresas até assumir a Sinfra a convite desse Blairo, que no ano de 2006, como já dito anteriormente, Pagô estava à frente da Sinfra no estado de Mato Grosso, tendo ele, Pagô, realizado muitas obras, principalmente de pavimentação e recuperações de rodovias e pontes no interior, sendo que algumas dessas obras foram executadas sem o processo licitatório devido, que entre o final do ano de 2005 e começo do ano de 2006, havia uma dívida do estado de Mato Grosso em face das construtoras que executavam as obras perante a Sinfra, em um valor que superava 130 milhões de reais, e o estado não possuía as receitas orçamentárias necessárias para quitar tal dívida. Que tais informações o declarante tomou conhecimento desde a época que era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e confirmou a existência da dívida no início do ano de 2007, em razão de ocupar o cargo de vice-governador do estado de Mato Grosso, que diante da existência dessa dívida vultuosa da Sinfra perante as construtoras, Pagô levou o problema até o então governador do estado de Mato Grosso, Blairo Maggi, que diante da autonomia que Pagô tinha dentro da Sinfra, Blairo Maggi somente tomou conhecimento da dívida da Sinfra depois que ela atingiu um montante vultuoso e se tornou um problema que Pagô não poderia resolver sozinho, pois precisaria de dinheiro e orçamento, que Blairo Maggi, ao tomar conhecimento, ficou muito nervoso e com raiva e determinou que Pagô procurasse Éder de Moraes, que na época estava no MT Fomento, pois Blairo Maggi dizia que Éder havia trabalhado no sistema financeiro por muitos anos e que com a experiência de Éder poderia encontrar a solução para resolver o problema dessas dívidas do Estado em face das construtoras,
que foi realizada uma reunião entre Éder Moraes, Pagô, Valdir Teis, ex-secretário de Fazenda do governo Blairo Maggi, e Blairo Maggi, sendo que nessa reunião foi exposto para Éder Moraes o problema das dívidas existentes, que Éder de Moraes nessa reunião expôs a todos que através de uma engenharia financeira de empréstimos com os bancos poderiam resolver este problema, sendo que com os empréstimos contraídos pelas construtoras em face das instituições financeiras, conseguiriam pagar parte das dívidas, cabendo ao Estado garantir as operações financeiras mediante emissão de documentos que comprovassem os créditos que as construtoras mantinham com o Estado. Que Éder também disse que a elaboração do orçamentos financeiros seguintes do Estado de Mato Grosso destinariam mais recursos para a Cinfra no intuito de liquidar as dívidas do Estado de Mato Grosso em face das construtoras e dessas em face das instituições financeiras. Que a reunião foi concluída, tendo Blairo concordado com a ideia de Éder Moraes, tendo Blairo determinado a Éder que executasse o plano traçado na reunião, que Éder de Moraes iniciou os contatos com as instituições financeiras, sabendo o declarante que ele contatou os bancos, BIC Banco, Daicoval, BMG, Banco Rural, e dentre outros, que o declarante tem ciência de que alguns representantes dos bancos vieram até o estado de Mato Grosso, sendo que Blairo teria se reunido com os presidentes dos bancos e dado carta branca para que Éder Moraes falasse e agisse em seu nome, Blairo. Que o declarante tem certeza de que os bancos, BIC Banco, Daicoval e BMG, operaram nesse sistema e que, no entanto, o que mais operou foi o BIC Banco, tendo em vista que Éder Moraes já havia trabalhado em tal instituição financeira, se recordando ainda o declarante de que em uma conversa mantida com Éder de Moraes, esse Éder lhe confidenciou que recebia comissão dos bancos por essas operações realizadas com os bancos e avalizadas pelo Estado de Mato Grosso, que inicialmente tal sistema visava pagar as construtoras, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não tinha como pagá-los tempestivamente no ano de 2005. No entanto, Éder Moraes, com o conhecimento dos secretários da Cinfra, Luiz Antônio Pagô e Vilceu Marchetti, e ciência e aval de Blairo Maggi, começou a se utilizar tal sistemática sempre que necessitava de recursos para a quitação de compromissos assumidos pelo governo Blairo Maggi, que, em relação ao Banco Rural, o declarante se recorda que após se sagrar o vencedor das eleições para o governo do estado de Mato Grosso, ficou com dívidas oriundas da campanha eleitoral majoritária no ano de 2010, sendo que tal dívida estava aferida no montante aproximado de 17 milhões de reais, sendo que, além das dívidas de campanha eleitoral, o declarante assumiu algumas dívidas do governo Blairo Maggi, atualmente ministro da Agricultura, em troca do apoio desse Blairo à sua candidatura para o governo de Mato Grosso no ano de 2010, motivo pelo qual o declarante assumiu um passivo de grande monta, que, diante desse passivo contraído, o declarante conversou com Éder Moraes na época dos fatos da Casa Civil, secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, sendo que nessa conversa o declarante confidenciou a Éder de Moraes que estava pensando em contrair um empréstimo para quitar parte dessa dívida, pois sabia que Éder Moraes havia trabalhado muito tempo no sistema financeiro, tendo um bom relacionamento com os bancos, que Éder, nessa conversa, sugeriu ao declarante que efetuasse um empréstimo em face do Banco Rural, sendo que para tanto o declarante deveria criar uma expectativa com tal banco de que com o empréstimo poderia ser criada uma relação negocial entre o Banco Rural e o Estado de Mato Grosso,
que o declarante concordou com Éder Moraes e pediu para ele que agendasse uma reunião com a presidência do banco, que alguns dias depois alguns dias após essa conversa, o declarante se reuniu com a presidente do Banco Rural, Kátia Rabelo, no gabinete do declarante, acreditando que tal encontro tenha acontecido ainda no ano de 2010. Que nesse encontro o declarante deixou claro a Kátia Rabelo que precisaria pagar umas contas de campanha eleitoral, tendo pedido a Kátia um empréstimo no valor de 20 milhões de reais a 30 milhões de reais perante o Banco Rural. Sendo que na reunião o declarante informou que os empréstimos seriam implementados através de uma construtora e que, aludida à reunião, o declarante frisou para a Kátia Rabelo que esse empréstimo poderia iniciar uma relação negocial entre o Estado de Mato Grosso e o Banco Rural, que também foi conversado nessa reunião sobre a possibilidade do Banco Rural assumir a gestão dos empréstimos consignados do Estado de Mato Grosso. Tendo Kátia ficado de pensar acerca do empréstimo, que alguns dias depois Kátia manteve contato com o declarante e concordou com a operação financeira. E que, nessa ligação, embora o Banco Rural tenha solicitado uma garantia rural, o declarante não tem conhecimento se o Banco Rural adotou as medidas formais do banco para se contrair um empréstimo. Como verificar a capacidade econômica da empresa para quitar o empréstimo tomado? Que, com a aquiescência do Banco Rural, o declarante foi conversar com o empresário João Carlos Simoni, com quem esse declarante mantinha uma boa relação, sendo ele proprietário da construtora Constil e Todeschini, que o declarante explicou nesse encontro para João que necessitaria contrair o empréstimo a fim de adimplir as dívidas de campanha eleitoral, tendo pedido para que João pudesse fazê-lo em nome de suas empresas, que João Carlos Simoni concordou com o financiamento, tendo ele pedido em contrapartida que os recebimentos desses recursos fosse quitada uma dívida que ele havia contraído com o aval do banco, com o aval do governo Blairo Maggi. Tendo o declarante concordado, que o declarante se recorda que o Banco Rural exigiu para concretização da operação financeira que João Carlos Simoni apresentasse uma avalista para o crédito concedido, que o declarante procurou seu amigo Vanderlei Faquete Torres, proprietário da Trimec, e pediu para que ele avalizasse tal operação, tendo Vanderlei concordado após muita resistência, que uma vez vencida as tratativas, a construtora Todeschini, representado por João Carlos Simoni, contraiu com o Banco Rural um financiamento no valor aproximado de 30 milhões de reais, dos quais o declarante acredita que se utilizou em torno de 17 milhões de reais para saldar as dívidas da campanha majoritária do ano de 2010, que o declarante repassou a João Simoni uma relação de contas e dívidas a serem quitadas, que o restante do valor ficou com João Carlos Simoni para que ele pudesse saldar essa dívida que possuía ou alguma outra dívida, que o declarante se recorda que conseguiu efetuar o pagamento no montante aproximado de 16 milhões de reais a 19 milhões de reais da dívida com o Banco Rural, que foram utilizados os retornos recebidos das obras da Copa, tais como VLT, Veículo Leve sobre Trilho, e Arena Pantanal, para saldar tal dívida, que o declarante não se recorda de ter sido utilizado outros retornos, além dos já citados, para a amortização desse empréstimo, que, no entanto, apesar dos pagamentos efetuados, a dívida aumentou vertiginosamente, em razão dos juros e derivados cobrados pela instituição financeira, e que, no que tange aos retornos recebidos das obras do VLT, o declarante combinou com o consórcio VLT de Cuiabá-Várzea Grande, formado pelas empresas Santa Bárbara, CR Almeida, CAF Brasil Indústria e Comércio, Magna Engenharia Limitada e Astep Engenharia Limitada, que as propinas seriam pagas no montante aproximado de 3% do valor pago pelo Estado de Mato Grosso
para o consórcio referente às obras executadas, não entrando no acordo a aquisição de equipamentos e sistemas informatizados, que o consórcio deveria efetuar os pagamentos dos retornos através das empresas pertencentes a João Carlos Simoni, pois esse prestava serviços para o consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande de forma terceirizada, que o consórcio, além de pagar os valores devidos pelos serviços efetivamente prestados de forma terceirizada pelas empresas de João Carlos Simoni, pagava também um valor a maior referente aos retornos devidos ao declarante para cada medição realizada nas obras do VLT, que o declarante tem ciência que João Carlos Simoni emitia uma nota fiscal contendo todo o valor recebido por suas empresas do consórcio VLT Cuiabá Várzea Grande, já devidamente incluídas as vantagens, que a parte cabível ao declarante dos retornos, João Carlos Simoni amortizava no financiamento perante o Banco Rural, e que a pessoa responsável em acompanhar as medições das obras do VLT e respectivos valores pagos era o secretário da Secopa, Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, Maurício Guimarães, tendo ele conhecimento acerca dos pagamentos dos retornos, que referente às obras da Arena Pantanal, o retorno também foi combinado o valor aproximado de 3% em cima de cada medição com o consórcio Arena Pantanal, sendo tal consórcio composto pelas construtoras Mendes Júnior, Engenharia S.A. e Santa Bárbara Engenharia, e que o declarante tem conhecimento de que o retorno era pago através da construtora Mendes Júnior S.A., cabendo ao consórcio efetuar os pagamentos dos retornos através das empresas pertencentes a João Carlos Simoni, pois esse prestava serviços para o consórcio Arena Pantanal de forma terceirizada, que João Carlos Simoni prestava serviço de forma terceirizada, pois o declarante pediu aos dois consórcios mencionados que contratasse a empresa, que o declarante, ao solicitar a contratação das empresas de João Carlos Simoni, explicou aos representantes dos consórcios que João Carlos Simoni seria o responsável por receber o retorno do declarante, que dessa feita, o consórcio, além de pagar os valores devidos pelos serviços efetivamente prestados de forma terceirizada pelas empresas de João Carlos Simoni, pagava também um valor a maior referente aos retornos devido ao declarante por cada medição realizada nas obras da Arena Pantanal. Que o declarante tem ciência que João Carlos Simoni emitia uma nota contendo todo o valor recebido por suas empresas do consórcio Arena Pantanal, já devidamente incluídos os retornos, sendo que a parte cabível ao declarante dos retornos, João Carlos Simoni amortizava no financiamento do Banco Rural, que a pessoa responsável em acompanhar as medições das obras da Arena Pantanal e respectivos valores pagos era o secretário da Secopa Extraordinária da Copa do Mundo, Éder Moraes, tendo ele pleno conhecimento acerca dos pagamentos dos retornos, e que Éder Moraes permaneceu no cargo até o mês de abril de 2012. E logo após, Maurício Guimarães assumiu a secretaria e passou a acompanhar, a pedido do declarante, as medições das obras da Arena Pantanal e os respectivos valores pagos, que Maurício Guimarães também tinha pleno conhecimento sobre os retornos pagos pelo consórcio Arena Pantanal, que além dos pagamentos dos retornos efetuados pelo consórcio Arena Pantanal através de João Carlos Simoni, o declarante acredita que parte desse retorno possa ter sido feito diretamente para os secretários da Secopa, Éder de Moraes e Maurício Guimarães, que com o financiamento não foi quitado na sua integralidade, o Banco Rural executou tanto João Carlos Simoni como também o avalista Vanderlei Faquete Torres, sendo que ambos passaram a pressionar o declarante para quitar tal débito, que no ano de 2003 o declarante transferiu para Vanderlei Faquete Torres, que no ano de 2013 o declarante transferiu para Vanderlei Faquete Torres uma área denominada Fazenda São Pedro, Fazenda Pantanal,
pertencente ao declarante, que estava em nome de João Luiz Neto e Elvanira Bezerra de Moraes, genitores do amigo do declarante Tegivan Luiz de Moraes, que tal área pertencia ao declarante em sociedade com o Tegivan, que era proprietário de aproximadamente 30% da área, sendo que tal fazenda situada no Pantanal, município de Poconé, com uma área aproximada de 10 mil hectares, adquirida há mais de 10 anos pelo declarante e Tegivan, que, como o declarante transferiu a propriedade da área para Vanderlei Faquete Torres, foi obrigado a adquirir a propriedade da parte de Tegivan, pagando o valor de R$1 milhão a Tegivan de forma parcelada, sabendo que a propriedade foi objeto de uma penhora na execução movida pelo Banco Rural, em face de João Carlos Simoni e Vanderlei Faquete Torres, que o declarante pagou a Tegivan uma entrada e algumas parcelas de R$100 mil mensais, que o Rodrigo Barbosa, filho do declarante, ficou responsável para fazer o pagamento do restante das parcelas, que o declarante acredita que Rodrigo tenha contraído empréstimo com André, filho do médico Camil, e tenha quitado o Tegivan, e que, até o presente momento, o declarante tem conhecimento que a dívida encontra-se em aberto e que está sendo discutida judicialmente na Justiça do Estado, na comarca de Várzea Grande MT. Nada mais a declarar, encerro o presente termo às 17h02 do dia 12/5/2017. E segue assinado por todos, inclusive por mim, Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani, Procuradora da República, matrícula 1142, portaria PGR-MPF, número 193, de 7 de março de 2017, que digitei o presente termo. Silvaldo da Cunha Barbosa, declarante, Délio Lins e Silva Júnior, advogado, OAB-DF 16649, Wilson Rodrigues de Souza Filho, delegado de Polícia Federal, Giovana Silva Arruda, escrivã de Polícia Federal, matrícula 19383, Adna de Oliveira Omote, agente de Polícia Federal, matrícula 18659. Declaro que prestei o termo de declaração lido há pouco de modo voluntário e espontâneo, e estive acompanhado de meu advogado constituído por todo o período, e assumo o compromisso de dizer a verdade, renunciando meu direito constitucional ao silêncio.